Pela graça do Senhor, Ele nos deu mais um dia para vivermos aqui nessa terra, em louvor à sua glória, e também podermos realizar mais esse culto de meio de semana. O Salmo 39, 7 nos fala assim: E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Davi está refletindo sobre o quão breve é a vida, e nessa vida a nossa esperança somente está em Deus. Ele é a nossa esperança. As lutas são enormes, as dificuldades, muitas vezes até mesmo ao refletirmos um pouco sobre as nossas decisões, percebemos que estamos em condições ou estamos numa posição de realmente o Senhor nos castigar por algum pecado que cometemos, mas Davi se volta sempre para Deus nesse salmo de lamento e coloca sua confiança em Deus e a sua esperança em Deus, na sua misericórdia e na sua graça. E é esse desafio que nós temos dia a dia. Vamos orar? Vamos ter essa palavra de oração? Tu és maravilhoso, bendito Deus, grandioso és tu. A nossa esperança está em ti, não há outro igual. Por isso, ó Pai, nós nos voltamos a ti constantemente, continuamente em oração, buscando a tua face, buscando, ó Pai, colocar as questões da vida diante de ti, porque somente podemos esperar em ti. Como é bom ter um relacionamento próximo contigo através do sangue de Cristo. Como é bom termos esse tempo de culto em que podemos entoar louvores, podemos também colocar nossos pedidos, mas também ouvir a tua palavra. Em todos os momentos, venha com o teu Santo Espírito cuidar de nós, nos abençoar e nos dirigir. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um hino que fala sobre o amor de Deus, fala sobre aquilo que nós temos garantidos, porque Deus nos ama. Não sei porque Deus amou, a mim se entregou. Essa é uma expressão máxima da fé, é a expressão daquele que não vê realmente em si mérito algum e reconhece a salvação pela graça. Vamos louvar o Senhor através desse hino.
Irmãos, esse é o momento que nós investimos um tempo de intercessão. São muitas questões, são muitas dificuldades. Se você abre o jornal, se você vê as notícias nas redes sociais, ali você encontra diversos motivos para oração. Às vezes são orações breves, você vê uma situação e você ali naquele ato, né, somente com a sua mente, com o seu coração, você se volta para Deus e pede a ação e a misericórdia de Deus naquela situação. Às vezes você está passando na rua, vê uma pessoa em situação de carência, ou então uma pessoa tomada pelo pecado, pelos vícios, você também pode orar por ela de forma imediata. Irmãos, não desconfie da oração, porque a nossa oração, o poder da nossa oração não está nela mesma, mas está naquele que ouve as nossas orações. Por isso é tão importante que nós nos voltemos para Deus, nos coloquemos diante dele, coloquemos as questões da vida diante dele, porque isso também o louva, é um reconhecimento de quem ele é. Vamos juntos agora orarmos ao Senhor. Eu quero desafiá-lo a se tornar um intercessor para que juntos nós nos acheguemos até a Deus para colocarmos os pedidos que foram trazidos. Vamos orar então. Obrigado, Senhor. Em Ti confio. Não há Deus maior. Tu és maravilhoso, grande Deus. Quão grande é o meu Deus. São tantas expressões de louvor que refletem aquilo que nós cremos. Obrigado porque temos a quem buscar. Quantos estão perdidos nessa vida, não sabendo para onde ir, não tendo qualquer tipo de porto seguro, mas nós temos. A partir do momento que nós cremos em Cristo, a partir do momento que Cristo passou a habitar os nossos corações, proporcionando um relacionamento mais íntimo contigo, entendemos quem tu és e continuamos a entender ainda através do conhecer a Ti pela Sua palavra, mas quanto mais Te conhecemos, mais nos sentimos amparados e seguros. Senhor, vamos agora, Deus, viemos até Ti agora também, ó Deus, colocar algumas questões, alguns pedidos, ó Deus, que sempre são necessários e alguns chegam até nós. Lembrando sempre daqueles irmãos que carecem da tua intervenção, especial a irmã Dora na sua recuperação, a recuperação ainda dos efeitos da Covid, mas também de outros problemas de saúde que ela possui. Toma, meu Deus, essa vida debaixo da tua graça, que tu operes, ó Deus, poderosamente para trazer alívio, a cura, ó Deus, a essa circunstância. Também coloca a vida da irmã Janaína, ó Pai, os tratamentos que ela precisa fazer, os cuidados com a saúde, ó Pai, tome, meu Deus, essa irmã, ajude, ó Pai, tanto fisicamente quanto espiritualmente, tome, meu Deus, essa vida também debaixo dos teus cuidados. A irmã Marilda, a irmã Lourdes, que apesar de estarem bem, precisam sempre manter a atenção, vez ou outra precisam voltar para fazer revisão. Senhor, que tu cuides dela, que esse mal que elas tiveram, essa doença, não retorne de forma alguma, mas tenha sido de tal forma sanada que elas nunca mais venham a sofrer com esse problema, Deus. Tome essa vida debaixo dos teus cuidados, as outras lutas da vida também que enfrentam, ó Deus, venha abençoá-la. Também, Senhor, nós colocamos a vida dos irmãos mais idosos da nossa igreja, irmã Anacleta, irmão Manuel. Ajude-os, ó Deus, nas suas lutas e dificuldades, que a idade acaba por trazer, ó Deus, que eles tenham uma ditosa velhice, ó Pai. Uma velhice feliz, cuidada por Ti, ó Deus. Abençoe-os, ó Pai, que nada venha faltar em suas vidas. Também, Senhor, coloca a vida da irmã Jaqueline, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essa irmã também, nos cuidados que ela precisa ter, ó Pai. Nas cirurgias que precisa fazer. Cuide, ó Deus, da irmã Jaqueline. Abençoe, ó Pai.
de tal forma que ela venha resolver essas situações e está definitivamente recuperada. A irmã Rosilane também precisa de uma atenção especial tua, Pai. Ela tem um coração voltado para a obra, ela tem um coração voltado para a tua vontade, para o reino, mas muitas vezes a sua saúde tem limitado. Ajude, ó Deus, a irmã, que ela possa encontrar o tratamento adequado. Abençoe, ó Pai, para que ela possa encontrar um médico que realmente ajude, ó Deus, a controlar a dificuldade que ela enfrenta desde pequena na sua saúde. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a irmã Silene vai começar, aliás, começou essa semana a fazer o tratamento. Que todas aquelas sessões que ela vai fazer, tratando da sua saúde, surtam o efeito necessário, ó Pai. Ajude, ó Deus, dê forças a ela, ao irmão Emanuel, que vai estar acompanhando de perto, ó Deus. Precisamos da tua graça, ó Pai, de maneira muito especial sobre ela. Abençoe, ó Deus, cada etapa, dando forças, renovando as energias, ó Pai, dando condições para o enfrentamento desse tempo de desafio. Tome, meu Deus, essa vida em tuas mãos, por favor. Também, Deus, a irmã Janaína, abençoe essa irmã, as dificuldades que passa. Tome, meu Deus, sob seus cuidados também, o seu filho Tauan, ó Pai, ajude, ó Deus, no tratamento da sua saúde, devido a um problema que ele está passando. Cuide, ó Pai, dessa vida. Abençoe também a irmã Genaína, ó Pai, nos cuidados que ela precisa ter em relação à saúde. A irmã Docelina, o irmão Antônio, Senhor, também eles precisam de Ti, passaram por procedimentos cardíacos e agora precisam de um cuidado especial. O Senhor venha cuidar, venha ajudar, venha fortalecer, venha suprir, que cada etapa do tratamento que eles estão fazendo tenha o sucesso necessário, Deus, e assim eles possam se recuperar plenamente da saúde. Também, ó Pai, nessa noite, venho colocar diante de Ti a vida do pastor Irlane e da irmã Mayra, ó Pai. Obrigado porque eles puderam pagar as 10 parcelas da compra do barco. Por obra e graça tua, como tu mostrastes o teu poder. Quando a obra é tua, tu sustentas a obra. Nós vimos isso muito claramente. Nós pedimos, ó Pai, que tu continue sustentando esses irmãos, a despesa que eles vão ter mensal de pelo menos R$2.000 com combustível para o barco. Abençoe, ó Deus, que nada venha faltar a esses irmãos, ó Pai. Cuide, Senhor, tome, ó Deus, essas vidas debaixo das tuas mãos. Por favor, venha cuidar, ó Pai. Abençoe, ó Deus, nos preparativos para a ida lá para aquela região, para atendimento daqueles ribeirinhos na região do Amazônia, ó Pai. Venha abençoá-los nesse trabalho, ó Deus, que cada etapa seja vencida e que muitos corações sejam alcançados através da pregação do Evangelho. Também, ó Pai, pedimos pela programação que teremos em nossa igreja no dia 31 agora de outubro. Pela manhã, um treinamento para evangelismo pessoal. Ajude-nos, ó Pai, como crentes em Cristo, a estarmos preparados a todos aqueles que indagarem a razão da nossa fé, ao verem o nosso testemunho, ao verem o quanto somos diferentes dos demais, a nossa paz e a nossa tranquilidade, mesmo em meio aos temporais da vida. Abençoa-nos, ó Deus, para que com essa atividade, para que com esse treinamento nós possamos falar de Jesus para as pessoas com mais tranquilidade, ó Pai, com mais facilidade, comunicando o Evangelho de forma clara. No culto da noite, também no dia 31, vamos estar ouvindo sobre um projeto missionário chamado Projeto Calçada, que atende crianças em situação de vulnerabilidade.
Senhor, que seja um tempo precioso também na vida da nossa igreja, ó Pai. Nós estamos vivendo um tempo de envolvimento missionário, através do trabalho da Missão Boas Novas, através das campanhas missionárias da igreja, através de uma campanha missionária Bíblias para os Povos, que vamos ter agora no mês de novembro, através dessa atividade que vamos ter no dia 31 de outubro, também no culto da noite. Senhor, que tudo isso venha realmente mover-nos para a obra missionária, porque essa é a razão de ser da igreja nesse mundo, ó Pai. Te glorificar de todas as formas, inclusive através da pregação do Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, venha fazer a tua obra no nosso meio. Senhor, eu venho mais uma vez colocar a vida do irmão Ananias. Esse irmão tem tido a sabedoria de, apesar das dificuldades que está enfrentando, aproveitar o tempo. Em 3 meses ele pôde ler a Bíblia toda. Ele está buscando mais estar contigo, em vez de se afastar, de criar algum tipo de revolta no seu coração, ele está aprofundando o relacionamento contigo, está se tornando mais íntimo. Muito obrigado por isso, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque através dessa leitura bíblica ele pôde conhecer um pouco mais a Ti, e através desse conhecimento, isso trouxe paz ao seu coração, forças para as lutas do dia a dia. Venha cuidar da vida dele, protegê-lo, que nada venha faltar. E também, ó Deus, as ações que estão sendo tomadas, ó Pai, para que a situação dele seja resolvida, ó Pai, ou seja amenizada, que tenha o sucesso, ó Pai. O Senhor venha agir, por favor, ó Deus. Por favor, demonstre mais uma vez a tua graça. Nós não precisamos mais de comprovação do teu amor, porque já entendemos que a manifestação plena do teu amor por nós aconteceu por meio de Cristo. Mas aquele que pode nos dar tanto, nos deu o máximo de si, que é o seu próprio Filho, pode também nos dar pequenas coisas, como essa bênção que estamos pedindo pelo irmão Ananias, ó Deus. Venha cuidar dele, venha ajudá-lo, venha ampará-lo, mas venha nos dar também essa bênção, ó Pai. Age, ó Pai, de forma milagrosa, mais uma vez, para a honra e glória do teu bendito nome, Senhor. Venho também colocar o Samuel diante de Ti, as consultas, os procedimentos, para que finalmente ele possa fazer a cirurgia tão necessária. Cuide, ó Pai, desse rapaz. Cuide, ó Deus, da sua vida. Tome o seu coração. Ajude a entender a fé. Ele possa abraçar essa fé em Cristo. Ele, a sua irmã também, a sua prima Thalia. Ó Deus, venha tomar conta dessas vidas. Venha agir, que o teu Santo Espírito, ó Pai, toque nesses corações. Em especial nessa situação que o Samuel está vivendo, venha, ó Deus, desimpedir, desembaraçar os passos para que Samuel faça essa cirurgia o mais breve possível. Tome, ó Deus, esse moço em tuas mãos. Vem também, ó Deus, colocar a MCM da nossa igreja, ó Pai, diante de Ti. Abençoa a sua liderança, a nova liderança para o ano que vem, as atividades que as mulheres podem fazer pelo reino, ó Pai. São mulheres cristãs em missão. Que essa máxima, que essa ideia não possa fugir das suas mentes, ó Pai, não possa ser esquecida, que essas mulheres, através dessa organização missionária, venham cumprir o trabalho missionário tão importante que elas têm feito ao longo dos anos e que ainda podem continuar a fazer. Tome, meu Deus, essa organização em Tuas mãos, precisamos de Ti. Também coloco os jovens da nossa igreja, os adolescentes. Senhor, venha despertar-nos para o trabalho missionário, o trabalho de evangelismo, ó Pai, que tudo aconteça para que almas sejam alcançadas. Isso nós oramos ainda pedindo que Tu nos abençoes na continuidade desse culto. Em nome de Jesus. Amém.
Nós ainda vamos louvar o Senhor com um cântico que fala sobre o livramento. Quem pode livrar como o Senhor? Quantas vezes a nação de Israel foi afrontada através de outras nações querendo invadi-la, e a palavra que eles usavam é o seguinte: quem pode livrá-los das minhas mãos? E Deus várias vezes demonstrou o seu poder, livrando o seu povo daquela opressão. Somente o Senhor tem poder para nos livrar. Vamos cantar isso que nós cremos, vamos confessar isso através desse louvor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Contra os seus inimigos. Se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Contra os seus inimigos. Se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Muito bem, irmãos. Depois de louvarmos ao Senhor através desse cântico, nós vamos ter um tempo de conversa agora em torno da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 27, versículos 15, 16 e 18. O versículo 17 nós já vimos uma outra vez. Provérbios capítulo 27, versículos 15, 16 e 18. Nós vamos ver somente esses três versículos, mas os versículos 15 e 16 tratam de um mesmo assunto. Acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Provérbios 27, 15 e 16 a princípio. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Irmãos, esses dois versículos, conforme nós já podemos perceber, está falando daquela mulher rixosa, da mulher briguenta. Não é fácil conviver com uma mulher briguenta, com uma mulher rixosa, que por qualquer coisa arruma confusão. Ela está sempre disposta a criar algum tipo de conflito. Por isso, eu dei uma ideia
tema, né, para esses dois versículos, que é o tormento que é uma mulher rixosa. O tormento que é uma mulher rixosa. É um tormento, é uma aflição para um marido. Aquele gotejar contínuo, aquela mulher que fica brigando o tempo todo, arrumando conflito, confusão o tempo todo. Isso é um tormento, não é? É um gotejar contínuo, essa figura, né? É aquele tum, 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 às vezes dia de chuva, eu já falei sobre isso, aquele barulhinho, aquela coisinha que fica caindo na lata a noite toda, né? Aí de repente, de madrugada, você passou ouvindo aquilo dali, uma boa parte da noite, de madrugada você ainda fica ouvindo aquilo, é desesperador, não é? Aliás, uma das táticas muito usadas de tortura, né? Aliás, eu espero que tenham sido muito usadas, que não sejam mais usadas, principalmente nos regimes ditatoriais, era prender um camarada, o camarada ficava completamente amarrado e eles faziam com que uma gota caísse continuamente na cabeça do indivíduo, né? Isso era uma tortura, esse barulho monótono, esse pingar, esse som contínuo na cabeça descontrolava o indivíduo, perturbava a alma, era uma tortura na alma do preso. Isso era uma forma absurda, cruel de fazer alguém sofrer. Na realidade, esse é o mesmo tipo de sofrimento que o coração de um marido, até mesmo de filhos, tem devido a uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. Irmãos, ninguém aguenta, ninguém suporta. É uma mulher que não nutre a afeição dos seus filhos, a afeição do seu marido. É aquela mulher que não cessa de falar, fala o tempo todo. Os lábios dessa mulher não param de gotejar. É um fluxo constante de palavras, de lamentações, de intrigas. Isso torna as pessoas que estão à sua volta acabam ficando muito incomodadas e acabam sofrendo. Esse gotejar contínuo dessa mulher acaba transtornando o ambiente. Ela faz com que o ambiente fique, em vez de ser um pedaço do céu, o seu lar, acaba se tornando um pedaço do inferno, né? Esse marido sofre com essa mulher. Em vez dessa mulher ser um instrumento de Deus para trazer paz e harmonia para o lar, essa mulher acaba sendo um instrumento do diabo para trazer confusão, para trazer briga, para trazer conflitos dentro de casa. Não é esse o plano que Deus tem para o lar. O lar deve ser um lugar de amor, de abrigo, de paz. Mas, pastor, não existem conflitos entre o casal, entre os pais e os filhos? Lógico que existem, mas eles não podem ser continuados. Não podem acontecer o tempo todo. Ninguém suporta viver num ambiente assim, não é? Não sei se quanto a você, mas eu já vivi. Hoje é uma palavra muito comum, né? Um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? É um ambiente que te faz mal, te magoa, te traz tormento à alma. Isso é um ambiente tóxico. Quantas vezes o ambiente de trabalho se torna um ambiente tóxico? Porque você sabe que vai encontrar ali pessoas que não se voltam, né? Ou não estão dispostas a serem amigas, pessoas dispostas a se darem bem, pessoas que gostam de arrumar confusão, zombar das outras, incomodar, né, aquelas pessoas que estão quietas no seu canto. Existem homens maus, existem mulheres más,
sim, e em todos os lugares, irmãos, nós temos pessoas assim, infelizmente. Então, essas pessoas têm a capacidade de tornar um ambiente tóxico. Você que já foi é, participante, né, aluno de escola, né, sentava nos bancos escolares, ou você que ainda se senta, sabe que muitas vezes tem alunos que não querem ir para a escola porque se sentem mal na sala de aula, devido à implicância, à zombaria, né, ao bullying que outros alunos fazem em relação a ele. É muito difícil isso, né? Aquele ambiente escolar se tornou um ambiente tóxico devido às pessoas que estão lá. Agora, meu querido irmão, meu querido amigo, a nossa casa não pode se tornar esse tipo de ambiente. Aqui, logicamente, é uma palavra para uma mulher, para uma esposa, né? A gente sabe que muitas vezes a mulher ela acaba se tornando uma espécie de termostato, que é diferente do termômetro, não é? O termômetro mede somente a temperatura. O termostato ele é capaz de mudar a temperatura do ambiente. Uma mulher ela é capaz de fazer com que a sua casa seja um ambiente de paz ou um ambiente de guerra. Ela tem essa capacidade. Tem essa capacidade. É impressionante. Então, aqui cabe uma advertência para você, minha irmã em Cristo. Bom, se você ainda não é casada, você tem que dar uma soldada, fazer um autoexame para perceber se o seu temperamento não é esse tipo de temperamento, um temperamento belicoso, um temperamento sempre armado, sempre disposto a criar confusão, não é? Em todo canto em que você se encontra. Se você é uma mulher casada, esse exame também cabe. Tem que perceber se a sua palavra é palavra de paz ou palavra de destruição. É palavra que aproxima as pessoas ou então é uma palavra que afasta as pessoas. A sua ação é para criar uma ambiência de felicidade, de harmonia na família, ou a sua ação é para criar confusão, criar um ambiente que as pessoas queriam estar em qualquer outro lugar, menos ali. Porque é impossível viver em paz com essa mulher. É óbvio que isso também é uma palavra para você, homem, não é? Solteiro ou casado. O mesmo tipo de autoanálise pode ser feita por você. Mas não é à toa que o sábio Salomão está se referindo à mulher rixosa, porque ele sabe que a esposa é capaz de realmente fazer com que o ambiente seja abençoador ou então um ambiente seja um ambiente de guerra. Viver com uma mulher desse tipo realmente não traz qualquer tipo de alegria, devido a ela ter esse caráter tensionador. Ela sempre está provocando algum tipo de tensão. Aonde essa mulher chega, infelizmente, o ambiente fica pesado. Realmente é um sofrimento para o marido. Os biógrafos do presidente, o grande presidente americano, Abraham Lincoln, afirmam que a maior tragédia na vida de Lincoln não foi ele ser assassinado lá quando estava assistindo uma peça de teatro, lá num teatro, em alguma cidade norte-americana que eu não me lembro agora. Mas ele estava lá assistindo uma peça de teatro e lá foi assassinado. Mas os biógrafos, eles dizem que essa não foi a maior tragédia na vida de Abraham Lincoln. A maior tragédia na vida dele, de acordo com esses biógrafos, foi o seu casamento com uma mulher chamada Mary Todd Lincoln.
ela tornava a vida de Abraham Lincoln um inferno. Era uma mulher chata, uma mulher ranzinza. Ela menosprezava o marido na frente dos outros, chamava ele de apelidos, de coisas que o tornavam menor, logicamente, na frente, em relação a ela, mas mais ainda, ela fazia isso na frente dos outros irmãos. Que coisa triste, né? Eu me lembro de Provérbios 31, a gente vai chegar lá e não vai demorar muito, em que aquele homem, marido daquela esposa prudente, ele era louvado pela sua esposa quando ele estava junto a outros líderes na porta da cidade. Então, aqueles outros líderes olhavam o comportamento da esposa, as atitudes da esposa e louvavam o seu marido pela sua esposa. Interessante, elogiavam. Louvar aqui não é o sentido de adoração, não, tá, irmãos? É o sentido de elogiar o marido pela esposa que tinha, né? Que alegria era para aquele marido ter uma esposa desse tipo, né, desse naipe. Mas Abraham Lincoln sofreu com essa mulher, né? Eu ouvi falar de uma mulher que foi prefeita de uma determinada cidade, que uma vez, numa discussão, ela deu um tapa no rosto do marido. Uma discussão com outros secretários, e o marido participava do governo também. Ela deu um tapa no rosto do marido. Que vergonha para esse. Eu não sei também se isso é verdade, né? Eu confesso, isso eu ouvi falar, né? Mas vamos supor que seja. De repente não é verdade. Mas vamos supor que seja. Já pensou a vergonha que é para esse marido sofrer esse vexame na frente dos outros? Que coisa altamente desagradável. Dizem que uma vez Abraham Lincoln estava lá numa reunião com seus ministros de Estado, a sua mulher começou uma pequena discussão com ele e jogou café quente no rosto de Abraham Lincoln. Que tormento! Ele foi capaz de ganhar uma guerra, mas ele não conseguiu vencer essa mulher. Foi uma vida difícil. Essa mulher tornou para Abraham Lincoln a sua vida mais difícil de que já era, devido às obrigações que ele tinha para com o seu país. Sabe o que aconteceu com Abraham Lincoln? Ele começou a participar de reuniões, e essas reuniões eram intermináveis, longas reuniões, porque ele não queria voltar para casa. Ele não queria estar em casa. Ele não queria retornar para sua casa e encontrar aquela sua mulher que lhe trazia tanto amargor à sua alma. Ele fazia o máximo possível para retardar o seu retorno para sua casa. Irmãos, isso não é muito diferente do que acontece com alguns maridos nos nossos dias. Muitos saem dos seus trabalhos, vão fazer algumas outras coisas, vão encontrar amigos em bares, para que vá para casa o mais tarde possível, porque sabe que ali não vai encontrar uma ambiência conjugal satisfatória, não vai encontrar a amizade conjugal que ele tanto almeja, né? Como é importante para um casal a amizade conjugal. O melhor amigo, né, do homem deve ser a sua esposa, me permita falar assim. O melhor amigo da sua esposa, de uma mulher, deve ser o seu marido. Não pode haver relacionamento mais íntimo, mais próximo. Não pode haver amizade mais profunda do que do marido com uma esposa. A mulher rixosa é uma companhia horrível. Realmente ninguém suporta. Conforme o texto bíblico fala, é aquela goteira que nunca cessa, fica pingando. É uma mulher rixosa, incomoda
incomoda muito. Incomoda mais no ambiente do seu lar, porque ele passa mais tempo, mas também incomoda quando está conversando, convivendo com outras pessoas. Ainda sobre a mulher rixosa, o versículo 16 nos traz a seguinte informação. Releia comigo o versículo 16. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. É impossível conter uma mulher que tenha esse espírito, que gosta de arrumar briga o tempo todo. O vento não tem como ser contido. O óleo também não tem como ser contido na palma das mãos. Da mesma forma, infelizmente, essa mulher, ela não tem como ser contida. Muitas vezes, devido às suas atitudes, às suas palavras, o marido reage de forma violenta. Eu não digo nem no aspecto físico, mas muitas vezes verbalmente, aí a discussão, gritaria acontece, mas isso não é capaz de conter essa mulher briguenta. Ela vai até as últimas consequências se for necessário. Nada pode reter o coração malvado de uma mulher desse tipo. Ela não tem qualquer tipo de domínio próprio. As ações dessa mulher são destemperadas, são descontroladas. As suas ações, ou melhor, as suas reações são imediatas, são intempestivas, não é? E ao mesmo tempo só trazem prejuízo. Esse é o tipo de mulher que a Bíblia está se referindo aqui. Muito diferente da mulher do capítulo 31 de Provérbios, que é a mulher virtuosa. Então, o contrário, o oposto da mulher virtuosa acaba sendo a mulher rixosa. A mulher rixosa não tem qualquer tipo de disciplina pessoal. Ela não se limita de forma alguma. O pior é que ela acha que está sempre certa. Ela evita qualquer tipo de autoanálise, de autoexame. A Bíblia, vez ou outra, irmãos, nos recomenda pararmos um pouco as nossas atividades para avaliarmos o nosso coração à luz da palavra de Deus. Não é? A grande referência para essa avaliação é a própria palavra. O homem não é medida de si mesmo. Nós nos medimos através da palavra do Senhor. Então a Bíblia nos recomenda, olha, de acordo com aquilo que a palavra ensina, que deve ser o nosso procedimento, qual tem sido o meu procedimento? Isso é o nosso autoexame. A ceia do Senhor, quando acontece na igreja, nós fazemos uma vez por mês, também é uma grande oportunidade que Deus nos dá para fazermos um autoexame. Às vezes a gente fica taxando os nossos pecados de pecadinhos e pecadões. De repente, essa mulher rixosa vai tentar procurar no autoexame algum tipo de pecado que tenha feito contra Deus, né? Não, não, não adorar outros deuses, conforme os 10 mandamentos, né? Não furtar, de repente uma mulher religiosa, até está na igreja aos domingos, tem boas práticas, né? Nesse sentido, é uma mulher que não furta, não adultera, então ela vai procurar fazer um autoexame, não cobiça, né? Vai procurar fazer um autoexame para ver se cometeu algum tipo de pecado. E muitas vezes ela esquece de perceber que é a sua atitude, esse coração voltado constantemente para promover algum tipo de conflito, é um pecado diante do Senhor.
Por isso, esse autoexame, essa avaliação da vida se faz necessária. Essa correção da sua caminhada. Mas eu tenho percebido que uma mulher briguenta, ela não admite os seus erros, muito menos ela confessa os seus pecados. Errados são os outros. Eu só tenho uma opinião firme. Eu falo o que tem que falar, não importa o que o outro, porque errados são eles. Eu tô certo aqui. Irmão, minha irmã, meu irmão, você tem esse tipo de atitude também. É hora de pensar. Você tem sido um promotor da paz ou tem trazido guerra ao ambiente do seu lar? A mulher rixosa, conforme o texto bíblico nos fala, esse tempo, melhor dizendo, esse vento forte, impetuoso, aonde ele passa, ele atinge tudo, atinge a todos e faz uma devassa, não é? Destrói tudo. É isso que a Bíblia está falando. Esse furacão que é uma mulher rixosa. Ela, além de não se controlar devido à sua falta de disciplina pessoal, devido à sua falta de autocontrole, de domínio próprio, ela não pode ser controlada por ninguém. É uma besta fera, indomável, que não consegue ser controlada. Também pegar o óleo com as mãos, tentar reter o óleo, é impossível. O óleo vai penetrando entre os dedos. Eu me lembro que quando era criança, né, olha só que coisa perigosa que a gente fazia, não é? Criança não é para fazer isso. Mas eu sei que não é um óleo, mas quando um termômetro quebrava, e os termômetros antigamente eles eram feitos à base de mercúrio, não é? Mercúrio líquido. A gente pegava aquele mercúrio, ficava brincando e ele ficava escorregando entre os dedos, botava a mão embaixo, né? E a gente sabe que é um metal pesado e realmente o prejuízo que traz para a saúde. Que coisa terrível, né? Que coisa absurda. Então, pegar o óleo na mão, isso também se torna impossível. Infelizmente, tentar controlar uma mulher de alguma forma, segurá-la, essa mulher rixosa, isso também se torna impossível. Uma pessoa sem domínio próprio, ela é capaz de transtornar o ambiente em que está. É uma pessoa que acaba se tornando uma espécie de ameaça para aqueles que estão à sua volta, porque ela é uma inimiga da paz. Ela sempre está promovendo a guerra, ela sempre está provocando algum tipo de conflito. Então, essa mulher rixosa, esse quadro terrível que nós temos diante dos nossos olhos através do texto bíblico. A Bíblia fala que a mulher é melhor fugir para o deserto. É melhor você voltar. Nós já vimos isso em Provérbios capítulo 21 e 25. É melhor você morar lá no telhado da sua casa, sozinho, do que realmente dormir numa mesma cama com uma mulher desse tipo. Eu sei que não é todos os casos, mas eu conheço casos em que o marido deixou de dormir no mesmo quarto com a esposa, porque eles não se davam bem, de fato. Anos e anos e anos casados, mas não se davam bem. Então ele resolveu ir dormir no outro quarto, né? Ficava lá isolado, né? Era bem atendido pela esposa, né? A esposa preparava alimento, lavava roupa, mas faltava o que é melhor numa relação conjugal, que é a amizade e a paz entre os cônjuges. Volto a dizer, se você identificar
algum aspecto disso na sua vida, seja você marido, seja você mulher, você realmente precisa buscar em Deus solução para o seu mal. Porque, em primeiro lugar, isso é pecado contra Deus, mas também é pecado contra as pessoas. Ele precisa ser confessado e precisa ser deixado. Ok? Nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos lá para o versículo 18. Diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Irmãos, que versículo intrigante, interessante. O que trata da figueira comerá o seu fruto, que são aqueles figos saborosos que a figueira produz. Na realidade, esse versículo é uma ilustração, uma parábola do que acontece nas diversas áreas da nossa vida. Não é? Lógico que aqui você tem uma aplicação imediata em relação ao trabalho, mas essa verdade, esse princípio que está aqui relacionado a esse trabalho do cuidado da figueira, também se aplica às diversas áreas da vida. Não é? Esse trabalho cuidadoso traz resultados garantidos. Aqui com relação ao fruto, mas também em outras áreas da vida, né? Porque ninguém colhe o que não planta. Para você colher em qualquer lugar, em qualquer área, conforme eu tenho falado, da sua caminhada, na sua caminhada aqui nessa terra, em qualquer área, você realmente precisa plantar. Precisa antes ter um tempo para investir. Antes de usufruir qualquer tipo de benefício, alguém precisa fazer um investimento. Antes do benefício, precisa haver algum tipo de investimento. Aqui, no caso, fica muito clara essa ilustração. Quem não cuida da sua lavoura, quem não cuida da sua árvore, da sua plantação, não vai, de forma alguma, colher os seus frutos e desfrutar desses frutos de forma posterior. Quem dá vazão ou dá atenção, né, à preguiça, se entrega à preguiça, só vai colher pobreza, falta de recursos. Na hora da necessidade, aquilo que ela precisa não vai ter, porque ela não soube investir e não quis demandar qualquer tipo de esforço. Uma das minhas grandes lutas que eu tenho na área de educação é que nós estamos aprovando os nossos alunos sem que eles tenham qualquer ou façam qualquer tipo de esforço. Nós fomos ao longo dos anos, olha que eu tenho mais de 30 anos de profissão, nós fomos ao longo dos anos diminuindo cada vez mais o nosso nível de cobrança, né? E agora muitos são aprovados de forma automática, embora isso não seja oficial, mas isso é oficioso, não é? Isso acontece, a gente sabe. Quantos alunos estão sendo aprovados sem saber? Não é? As provas internacionais, o SAEB, as avaliações internacionais, o PISA, provam isso, como o PISA, por exemplo, provam isso. O Brasil está lá nos últimos lugares dentre os países que são avaliados por esse tipo de prova, né, que é através do PISA. Por quê? Porque, na realidade, se eu não tenho esforço para conquistar nada, então para que eu vou me esforçar? Se eu recebo tudo de mão beijada, então para que eu vou me esforçar? De forma alguma. Essa lógica, irmãos, tem sido ensinada para os nossos alunos.
Por isso que muitos, desculpa aqui, por favor, essa expressão, mas é uma expressão técnica. Muitos têm se tornado idiotas úteis. Não é? São mão de obras baratas. São aquelas pessoas que se contentam em ter um tênis de marca, um celular, se contentam em fazer algum tipo de viagem, ter um carro, mas não se tornam realmente pessoas que busquem mais na sua vida, que busquem crescer, desenvolver as áreas da sua vida. Elas se contentam com muito pouco. Por quê? Porque é a lei do mínimo esforço. Então, se eu posso ter essas coisas, ou até mesmo ter menos do que isso, se eu posso ter o básico com o mínimo esforço, então para que eu vou ter que trabalhar, vou ter que demandar tempo, vou ter que estudar mais, né? De repente, em algum momento, o próprio Estado vai chegar e vai me dar aquilo que eu preciso para atender a minha necessidade. Isso é uma questão ideológica, é óbvio que é. Isso é uma questão ideológica. Irmãos, mas o que a Bíblia está nos ensinando? Quem encolhe as mãos para produzir, quem encolhe as mãos para trabalhar, vai colher pobreza. Isso é fato, né? Conforme eu falei, irmãos, isso daqui se aplica a todas as áreas da vida. Não somente em relação ao aspecto financeiro, ao trabalho e ao sustento, em todas as áreas da vida. Na realidade, para que todos nós possamos avançar, progredir nas diversas áreas da vida, nós precisamos fazer aquilo que muitos não estão dispostos a fazer. Precisamos investir mais na nossa figueira para colhermos os bons frutos mais tarde. Qual tem sido a sua figueira? O que você precisa, de fato, plantar, semear, cuidar na sua vida para ter algum tipo de avanço? Qual tem sido a sua lavoura? Onde, de que forma você tem feito os seus investimentos? Para mim se torna claro, nos dias de hoje, a tirania do prazer. Eu só vou fazer aquilo que me dá algum tipo de prazer. Mas a gente sabe que a vida de fato não é assim. Nós muitas vezes fazemos coisas porque precisamos fazer. E sabemos que aquilo dali vai trazer algum resultado posterior, mas nós precisamos investir tempo, esforço, dedicação àquilo. É assim que se constrói. Ninguém chega numa lavoura, e os irmãos que trabalham com lavoura sabem o que eu estou falando, chega lá e pega tudo. É preciso lavrar a terra, capinar a terra, preparar a terra, plantar, cuidar da planta, regar a planta, ver aquilo crescer, proteger a planta dos ataques externos, para depois, então, colher os bons frutos. Essa é uma parábola da vida. A vida é assim, você, meu jovem, adolescente, que está vendo, criança, isso é a vida. Então você precisa investir esforço naquilo que realmente vai trazer bom resultado. Mas esse esforço é necessário. A figueira, conforme nós lemos aqui, ela não vai produzir abundantemente se ela não for bem cuidada. É preciso plantar, é preciso regar, é preciso proteger a figueira. É assim com a vida. Tudo na vida precisa de algum tipo de esforço. Então, por exemplo, quem não semeia nos estudos não vai colher aprendizado. Quem não semeia em bons relacionamentos não vai ter, logicamente, amizades duradouras. Quem não semeia no seu casamento, semeia
investe tempo, investe preocupação, recursos, não vai desfrutar das delícias da vida conjugal. Quem não semeia no seu trabalho não vai desfrutar dos recursos, das vantagens que isso pode lhe trazer. Quem não semeia na sua vida espiritual não vai desfrutar das bem-aventuranças que a própria Bíblia nos traz. Tudo é uma questão de investimento. E isso precisa acontecer. Na realidade, aquele que é prudente, ele tem essa compreensão, esse profundo senso de saber cuidar das coisas, investir, dar tempo às coisas. Isso a Bíblia chama de mordomia. É aquela pessoa que está sempre disposta a servir, está sempre disposta a trabalhar, está sempre disposta a aplicar. Tem uma disciplina pessoal muito interessante. É aquela pessoa que está sempre disposta a cuidar das coisas do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nisso tudo nós glorificamos a Deus. Lembra-se de Gênesis capítulo 1 e 2, que nós temos estudado nos cultos da noite, nós temos pregado expositivamente no culto da noite. Deus criou o homem para que ele dominasse a natureza, para que ele cuidasse da terra, para que ele aprofundasse o seu conhecimento da natureza e da terra. Isso se chama ciência, para que ele explorasse de forma positiva os recursos naturais, mas isso tudo demanda esforço, isso tudo demanda investimento. Mas também nisso nós glorificamos a Deus, porque isso faz parte da vontade de Deus para todos nós. Deus não quer que você seja medíocre, que você tenha uma vida medíocre, mas que você se lance ao trabalho, se lance aos estudos, se lance ao serviço no reino, para que em todas as coisas você seja abençoado, para que você tenha uma vida espiritual ativa e abundante, para que você faça o investimento na sua vida espiritual e assim colha as promessas de Deus para a sua vida. Quem faz isso é honrado. Quem faz isso, no final das contas, ele não está buscando honra para si, mas ele também faz isso com uma profunda consciência de mordomia, porque fazendo isso, ele honra ao Deus que o criou, ao seu Senhor. Né? Aqui o texto está falando do Senhor físico, de alguém que é o dono da terra e que é honrado pelo trabalho daquele homem que cuida da figueira, que também colhe os frutos dessa figueira. Mas eu quero trazer essa aplicação para o nosso Senhor, com S maiúsculo, o nosso Deus. Em tudo isso, quando a pessoa desenvolve o máximo possível das suas potencialidades, ele sim, com certeza, essa pessoa sim vai desfrutar disso. Mas mais importante do que isso tudo, ela vai estar glorificando ao Senhor. Ela vai estar honrando ao Senhor. E com certeza também o Senhor vai lhe dar honra e reconhecimento, não somente dele, mas também das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus seja glorificado, irmãos. Que não sejamos preguiçosos, que tenhamos essa disciplina pessoal para investirmos as nossas vidas naquilo que vale a pena. E dessa forma, Deus seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão bíblica. Obrigado, Deus, porque podemos ouvir mais da Tua voz através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de forma que te glorifique. Que não sejamos pessoas briguentas, rixosas, como aquela mulher que nós vimos, ó Pai. Venha nos ajudar nos nossos relacionamentos conjugais. Que haja amizade dentro da família, ó Pai.
mas também que nós tenhamos sabedoria de investirmos os nossos tempos, o nosso tempo, a nossa preocupação, que haja empenho, ó Pai, de gastarmos tudo aquilo que precisamos fazer para que possamos progredir nas diversas áreas da vida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas que têm esse tipo de compreensão e que vivam para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, meu querido amigo também visitante, duas observações importantes. Em primeiro lugar, você já viu que no domingo passado nós tivemos que encerrar as inscrições porque tanto o culto da manhã quanto da noite estavam lotados, não é? Então, por isso, cabe para você, membro da IBENS, a orientação de você sempre dar o seu nome o mais rápido possível. E também que você não falte, só falte em casos graves, em situações emergenciais. E se precisar faltar, avise, para que nós possamos colocar outra pessoa em seu lugar, tá bom? Vão aparecer aí as informações bancárias para que você, membro da igreja, contribua com o seu dízimo, sua oferta através de movimentação bancária, ou se você não é membro, quiser contribuir para o sustento dos ministérios dessa igreja, possa fazer também. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre debaixo da sua presença. Até domingo, às 9 horas, se Deus quiser. Se não for pra te